Ele... Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar dentro em breve, né, essa live falando sobre hiperglicemia no paciente crítico e estamos só esperando a doutora Priscila entrar, ok? Eu acho que nos próximos 2 a 3 minutos a gente já está iniciando. Olá, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos. Todo mundo aí está conseguindo escutar? Beleza. Então, nós vamos começar essa live com a doutora Priscila Mares Pereira Alves Pantaleão, ou simplesmente doutora Priscila Alves, né? Médica formada aqui na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas, em 2016, com residência em clínica médica aqui no Hospital Universitário e especialização, residência em endocrinologia e metabologia no Hospital Universitário da Universidade de Sergipe, agora em 2021. É nossa colega, professora também da Unima, né, e também preceptora do estágio de clínica médica do internato da Unima. E aí nós vamos falar um pouco sobre a minha pessoa. Vocês não precisam apresentação, né? Eu sou professor de habilidade de emergência,
professor da Unima, cirurgião vascular e intensivista. E eu convidei a Priscila para a gente começar um tema que tem sido bastante polêmico no dia a dia do intensivista, do médico da emergência, de uma forma geral, né? E cada um faz uma forma, de um jeito, que é abordar a hiperglicemia no paciente crítico. E eu estou falando isso não apenas do ponto de vista do paciente diabético, né, tipo 1 ou 2, não. A hiperglicemia realmente acontece nos pacientes que estão necessitando de uma evidência maior, de uma abordagem mais apropriada, sistemática, correta, para não permitir que haja, então, esses acúmulos, né, essas elevações desproporcionais da glicemia, que a gente sabe, hoje em dia, né, cada vez mais tendo a ciência, né, de que a hiperglicemia em qualquer paciente, mas principalmente no crítico, ele tem trazido desfechos muito desfavoráveis, que é o aumento da mortalidade. Então, Priscila, inicialmente, boa noite à turma que está acompanhando a gente aí. Boa noite, Hernan. Então, aí, veja bem, Priscila, eu vou tentar direcionar, né, essa nossa conversa para que não fique algo muito extenso e que, na verdade, a gente vá realmente abordando os temas, né, as situações que eu até levantei. Os críticos, né? Isso, os pontos críticos, e que eu abordei durante a semana aí, né, na caixinha de perguntas para os estudantes, né? Porque, na verdade, nosso objetivo maior, claro, são os profissionais também, mas essa turma que está na fase de formação, né? Eu diria de formação e não de formação, né? Para que a gente possa, então, instruí-los de forma mais apropriada. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui, nós temos uma série de 10 perguntas, foram as dúvidas que a gente achou, vamos dizer assim, mais palatáveis, né, no dia a dia, e ver como a gente consegue comportar, como é que a gente consegue responder isso aí. No caso, você, né, vai estar fazendo essas observações. Certo. Então, inicialmente, né, independente de ser paciente diabético ou não, essa conceituação, quais são os níveis, qual é a graduação, a gradação, os níveis glicêmicos que a gente adota para dizer que o paciente ele está num quadro hiperglicêmico, dentro da visão do paciente crítico. Isso. Então, inicialmente, para dizer a verdade, o paciente crítico, a hiperglicemia maior do que 140 em jejum ou após 2 horas após as refeições, a gente já pode considerar aquela hiperglicemia por estresse. Que aí a gente vai definir se for uma hiperglicemia em doente diabético, em paciente crítico ou um paciente que recém diagnosticou diabetes. Mas é importante a gente entender que é muito importante fazer essa glicemia admissional no paciente, entendendo que a glicemia é o sexto sinal vital daí do paciente crítico, porque a gente adota essa glicemia logo na entrada do paciente e caso de jejum ela esteja mais elevada, 140, aí, assim, a gente já pode definir ele como hiperglicêmico por estresse ou hiperglicêmico prévio diabético descompensado na internação. Perfeito. Estando dentro, eu vou te interromper rapidamente, estando dentro dessa padronização de 140 a um pouco mais alto... Para diagnóstico, né? Isso. Em que momento nós que trabalhamos na emergência deveremos fazer uma correção desses níveis glicêmicos para não piorar a alteração desses níveis ainda mais? Pronto, a gente vai desejar que esse paciente esteja aí, depois diagnosticado com glicemia entre 140 e 180, vai ser a nossa meta terapêutica. Mas, quando a gente começa a entender que aquele paciente, ele é um paciente crítico, ele está aí descompensado, seja de um infarto ou AVC, a gente precisa fornecer para ele substrato metabólico para que ele consuma melhor aquela glicose. E aí sim, é que a gente pode fazer a correção de insulina. Muitas vezes, pacientes com glicemias maiores do que 180, 200, eles vão precisar de controle glicêmico com insulinoterapia por estar crítico. Porque muitas vezes a periferia é toda demasiada, é toda extravasada, e aí não consegue absorver aquela glicose subcutânea que a gente aplica.
A gente tem que entender isso. O paciente está lá, chocado às vezes, ou então todo é demasiado, e aí ele não vai ter como essa glicemia intersticial passar de forma adequada para ser absorvida. Então, a partir de 180, a gente já deveria começar a considerar correções em um paciente Perfeito. de forma geral. É bom você ter falado aí nessa história do paciente inflamado, né? Porque existe uma dúvida, né? Sempre a gente pega os pacientes, por exemplo, terapia intensiva geral ou pós-cirúrgico, né? O paciente chega com níveis mais elevados de glicemia e geralmente os estudantes, né? Eu não vou falar nem os profissionais, não vou falar dos estudantes, ficam muito. Ah, vamos ter que corrigir, porque ele chegou aqui com a glicemia de 140, 150. E aí a gente sempre questiona, né? Quando é que isso faz parte? Por que ele está hiperglicêmico? E aí a gente toca nessa história da remite, que é, né, a cada dia ela vem se transformando, vem ficando mais importante o conceito, e parece que as pessoas têm uma tendência a A esquecer, querer né? corrigir, né? Não, e literalmente esquece, né, que o paciente, seja ele no estado de inflamação, né, ele termina fazendo uma alteração importante, né, dos níveis hormonais e entrando num quadro realmente de inflamação Sim. importante, né, que nem sempre, como você falou aí, nem sempre vai ser necessário a gente fazer a correção, né, dessa glicemia, a não ser que ela comece a ultrapassar níveis elevados, como por exemplo 180, que a gente sabe que vai ter alterações importantes. Aí, então, a remite nesses pacientes, ele continua tendo um papel importante no aparecimento e até na manutenção, talvez, dos quadros de hiperglicemia? Sim, porque a remite é uma forma do corpo agarrar extrato metabólico, né? Então ele precisa também de glicose para enfrentar aquela situação do remite mesmo. É uma resposta endócrino metabólica, obviamente, mas ela precisa de todos aqueles passos. E muitas vezes a gente corrigir um remite quando o paciente está com glicemias menores de 180, a gente pode atrapalhar a recuperação do paciente. Então é importante a gente entender que glicemias maiores do que 180 sim precisam ser corrigidas, mas até 180 ela pode ser permissiva, principalmente em um paciente que realmente está muito inflamado. Perfeito. Ô, Priscila, e assim, dentro desse questionamento, né, vamos dizer, do disparo, do gatilho da resposta endócrino metabólica, imunológica ao trauma, né, da remite, quais seriam, assim, os principais hormônios envolvidos, vamos dizer, diretamente na questão da hiperglicemia? Certamente o cortisol ele está ali de forma atuante, prevenindo e controlando aquele estado de estresse, tanto a epinefrina, especialmente também a epinefrina. Só que a gente tem outros que podem estar atuantes a depender do estado crítico do paciente e também da idade, como o glucagon, que ele vai estar evitando aí também o consumo a liberação da insulina, aumentando a glicemia, o próprio cortisol, que eu já falei, mas também todas as catecolaminas. Muitas vezes também a aldosterona ela atua aí nessa forma de elevação da pressão arterial, consumindo também, aumentando essa glicemia, contrarregulando, porque ela tem o mesmo receptor de cortisol lá no rim. E também é muito importante a gente entender que alguns pacientes, principalmente mais jovens, podem até liberar hormônio do crescimento para tentar combater aí essa remite, para poder favorecer aí essa remite atuando aí na recuperação do paciente. Certo, quer dizer que o GH também ele entraria nessa, vamos dizer assim, na contribuição, poderia entrar contribuindo para essa alteração. Isso, ele é um dos contrarreguladores de insulina e podem sim, especialmente em pacientes que a gente entende que ele tem uma maior liberação de GH, poderia sim ser atuante. Mas especialmente cortisol e epinefrina. Certo. Vamos E a gente lá. precisa entender que o remite é importante para o paciente. Essa inflamação é Sim, importante sim. para o paciente. Para tentar recuperar, Combater, né, né? aquela situação. Isso. Perfeito. Aí me diga uma coisa, aí vamos tocar naquele ponto, talvez um dos pontos mais críticos, né? Como é que a gente trata a glicemia do paciente crítico? Pronto. A gente tem muitos estudos que mostram que a meta do paciente crítico realmente precisa ser de 140 a 180. O mais famoso é aquele Nice Sugar, né? Que mostra que pacientes que têm o melhor desfecho quando têm glicemias mais controladas, independente de ser diabético. Curiosamente, os pacientes que não são diabéticos têm melhores desfechos quando tratam a hiperglicemia por estresse do que pacientes não diabéticos. E diminui também mortalidade, custo.
que a gente também tem que pensar em custo, porque o paciente é uma internação prolongada com recursos avançados que custam mais, tanto para o sistema público como o sistema suplementar. Mas a gente precisa entender que uma glicemia maior do que 180, ela precisa ser corrigida. E aí, como é que a gente vai corrigir? Depende muito. Eu sugiro que se o paciente for diabético prévio, ele não seja tirado todas as medicações hipoglicemiantes dele e deixado sem nada. Ele precisa, pelo menos, de uma dose baixa de basal para a gente entender a necessidade dele. Porque o que acontece muito são pacientes que já são previamente diabéticos, internam, e a gente vai fazer só slide scale para ver o que é que vai dar. E não vai dar boa coisa, né? Agora, não, quando o paciente está lá com a glicemia de 180, 200, 250, a gente pode tentar, não diabético prévio, né, aquela hiperglicemia por estresse, a gente pode tentar fazer um slide scale para ver a dose que a gente vai precisar deixar no dia seguinte. Mas a gente precisa sempre botar aí pelo menos 48 horas 24 a 48 horas desse slide scale para deixar uma dose basal. E aí precisa entender várias coisas, como o paciente está se alimentando, se é oral, se é parenteral, se é parenteral contínua, se tem pausa, porque tudo isso vai fazer diferença no controle glicêmico. Mas é importante a gente entender que paciente chocado, grave, com glicemias maiores do que 250, 300, eles vão precisar de bomba de insulina, porque a periferia, como eu falei anteriormente, não vai estar adequada para receber aquela insulina subcutânea. E o slide scale a gente faz de forma subcutânea, né? Tá. Então, deixa eu aproveitar o gancho aí, né, porque apareceu um termo novo aí para mim. Acredito que os alunos também não tenham, talvez não estejam muito dentro dessa percepção. Slide, como é? Slide scale, que é aquela glicemia de 200 a 250, faz 2 unidades. Isso a gente chama de slide scale, que é a graduação. Cada hospital tem o seu protocolo, mas a gente chama isso de slide scale, que é tipo corrigir a glicose pela glicemia, né? Ou fazendo a insulina de acordo com a glicemia. Só que para paciente já diabético, a gente tem que entender que é como se a gente fosse só dar dipirona para febre. Porque o paciente ele é hiperglicêmico previamente. Então, se eu vou lá, interno um paciente diabético e eu não faço nada, aí sim, eu vou estar só chovendo no molhado, porque eu vou dar insulina, aí o paciente vai hipercorrigir, na próxima dosagem eu vou precisar de mais ou menos insulina, ele pode fazer hipoglicemia, ou pode até fazer uma hiperglicemia maior ainda, e lembrando que as doses de regular, elas vão se somando. Ela tem 6 horas de efetividade e elas vão se somando. Então, quanto mais irregular a gente faz de forma subcutânea, ela vai se somando. A insulina endovenosa ela é muito mais rápida de ser absorvida e ela não tem esse tempo de ação tão longo. Então, ela pode ser utilizada, sim, como a bomba de insulina, que eu sugiro que para todos os pacientes que estiverem se mantendo acima de 250 e 300, é mais sugestionado, né, que a gente utilize, porque os pacientes eles precisam de um controle glicêmico melhor. Só que a gente não adianta começar a bomba de insulina e o médico dormir, a equipe parar de fazer glicemia. Isso aí é tudo deletério, porque a hipoglicemia nesses pacientes é igualmente ou até pior para desfecho, né? Pode piorar o desfecho dele, principalmente se o paciente for neurocrítico, não tem nem como. Isso é algo que chamou a atenção, que a gente vem observando com muita frequência, né? Os pacientes começam a fazer insulinoterapia e daqui a pouco tá tudo hipoglicêmico, né? E aí fica todo mundo, mas tá hipoglicêmico, mas aí tá tira hipoglicêmico por quê? Não, tudo. Isso, e aí faz suspende tudo de novo e começa a faz glicose hipertônica, ou seja, aí aumenta de novo a glicemia e começa toda aquela bagunça, né? Perfeito. Aí, vamos lá, deixa eu fazer aqui uma pergunta que surgiu de um dos espectadores. Na UTI, seria interessante pedir hemoglobina glicada na admissão? Sim, especialmente se você não sabe se o paciente é diabético ou não. Se o paciente é diabético e ele tem uma glicada de 3 meses, ela vai ajudar a gente a guiar no tratamento. Porque se tiver lá 7,5, você sabe que o paciente estava controlado e aí você vai fazer uma terapia baseada nesse controle que ele já tinha previamente. Mas se ele era diabético e está com a glicada aí de 9, ele já precisava de ajuste desde casa, né? Mas, se você está lá com um paciente que começou a ter hiperglicemia, não tem história de diabetes, a glicada vai te dizer se ele era diabético prévio, se ela estiver alterada, ou se aquilo é uma hiperglicemia por estresse, e a gente precisa controlar de forma mais adequada também, com doses menores, porque o paciente diabético ele vai precisar de doses maiores de insulina. Entendi. Ou seja, ele talvez se enquadre naquela parametrização do diabético que não conhece que é diabético. Isso. Perfeito. Ok. Aí me diga
uma coisa, então, sabendo que a gente, assumindo aí que acima de 250, 300, a gente comece um controle mais eficiente, por exemplo, insulina venosa. Como é que a gente faria, então, essa insulinoterapia contínua? E aí, como a gente Como é que a está gente faria falando... tanta diluição, né? Como a gente Isso. faria a dosagem adequada para esse paciente e como a gente faria a mensuração da glicemia a partir desse momento? Pronto. É importante a gente falar da diluição, porque a gente está lidando com estudantes, a gente precisa falar do básico, né? Então, a gente vai pegar 100 unidades de insulina, que é 1 ml, de insulina regular, e vai colocar em 100 ml ou 99 ml de soro fisiológico, certo? A 0,9%. E aí a gente vai começar a Pronto. titulação. Primeiro, a gente vai fazer 0,1 unidades por quilo por hora. Então, digamos lá que o paciente tem 70 quilos, ele vai fazer 7 unidades. E aí, idealmente, a gente faz um bolos para correr primeiro aquela hora, porque lembre que ele vai correr 7 ml, 7 unidades, 7 ml em 1 hora. Cada 1 ml será uma unidade. Então, ele tem aí 1 hora toda para correr e a gente tem ansiedade para corrigir aquela glicose. Então, eu sugiro que a gente faça um bolos, porque já fez 7 ml aí, que são 7 unidades, enquanto vai correndo aí o restante durante o período. E aí a gente vai tateando, pelo menos de 1 a 2 horas, a glicemia capilar. E aí, conforme ela esteja, a ideia é que a gente tenha uma queda de 50 a 75 gramas de glicose por decilitro por hora. E aí, se ela não estiver caindo assim, a gente vai precisar aumentar a infusão. E se estiver caindo muito, a gente também vai diminuir a infusão, porque não é legal o paciente cair a glicose muito rapidamente, porque a gente pode fazer até estado como se fosse realmente um extravasamento, né, cerebral, porque ele vai perder muita glicose e pode fazer edema cerebral. Sim. Mas o edema pela hipoglicemia? Pela hipoglicemia. Interessante. Aí, em que momento, Seria então, a gente fazendo... parecido como a correção rápida de natremia, seria da mesma forma. Sim. E até os achados também da mesma forma. Interessante. Aí me diga uma coisa, aí, a que momento, a gente fazendo a glicemia de horário a cada 2 horas e fazendo essa titulação para mais ou para menos, em que momento a gente para de infundir a solução, né, de insulina venosa e, por exemplo, inicia o soro glicosado como uma manutenção, se é um soro glicosado a 5%, se é soro a meio, como é que a gente faria isso? Pronto, primeiro que a gente tem que entender que a gente vai fazer o soro glicosado só se o paciente tiver em cetoacidose e não tiver corrigido pH ou bicarbonato, ou não tiver saído da cetoacidose, né? Que a gente precisa corrigir pH, bicarbonato e anion gap. A gente só vai precisar fazer soro glicosado se o paciente estiver nessa condição. Se não, o paciente está lá controlado de 200, a gente pode reduzir um pouco a infusão, mais ou menos 1/3 ou metade até, deixar ela por 3 horas. Se ela ficar estável durante 3 horas, a gente fazer a insulina lenta, que a NPH a gente faria 2 horas antes de desligar a bomba, e a uma análoga, se fosse glargina, enfim, alguma coisa assim, a gente faria 4 horas antes de desligar a bomba. Porque senão a gente vai desligar a bomba, o paciente vai voltar a fazer hiperglicemia. E nesse momento a gente já inicia alguma reposição do soro glicosado? Não. Não precisa? Não precisa. Só se o paciente tiver cetoacidose, você precisa manter mais tempo a bomba. Senão, não. Senão, não precisa. Especialmente se ele estiver comendo por via oral. Ou sonda, enfim. Tá, ok. Aí me diga uma coisa. Isso é uma dúvida realmente, assim, muito do cotidiano, né? A gente tem muito disse-me-disse e tudo mais. É a mesma história. Paciente renal crônico, eu posso usar Ringer lactato? Hoje a gente sabe que a gente pode usar Ringer lactato, que não vai trazer alterações de potássio nem de disfunção renal. No paciente hiperglicêmico, o soro glicosado, o hipotônico, né, a 5%, ele é capaz de aumentar essa glicemia? Sim. Apesar de ser uma quantidade mínima de glicose, que a gente sabe que é uma quantidade mínima, mas o paciente que já está hiperglicêmico, especialmente sem correção, e usando corticóide também, ele pode aumentar mais a glicemia. O que a gente precisa ver, realmente precisa ser glicosado? É para diluir medicamento ou é para manter ele em jejum? Porque se o paciente estiver hiperglicêmico, vai ficar aí 4 horas de jejum, provavelmente ele não vai fazer hipoglicemia. Então, a gente tem que avaliar realmente qual é a intenção de fazer esse soro glicosado. Se é para tratar uma hipernatremia, que aí realmente precisaria fazer glicosado, aí a gente corrigia a glicose e faria aí a utilização do soro glicosado. Certo.
Aquela história, porque assim, a gente tem visto alguns protocolos de se fazer um soro glicofisiológico, né? Soro glicosado diluído com fisiológico, a partir do momento que ele alcança aí uma cifra em torno de, se eu não me engano, 180, 185. Aí vocês fariam a regressão mais virtuosa dessa insulina e já iniciaria esse glicofisiológico Se o com a paciente expectativa de causar uma estiver hipo. comendo, não precisa não. Não há Se ele tiver, necessidade. não há. A gente reduz a insulina, espera ficar estável por pelo menos 3 horas para a gente poder trocar para a insulina subcutânea. Beleza. Agora, assim, se for um paciente que tiver muito grave, que tiver em bomba de adrenalina ou qualquer outra droga vasoativa com parenteral, às vezes a gente precisa ficar mantendo, mesmo que uma dose baixa de insulina, mas de forma contínua, intravenosa, porque não vai ter absorção dela subcutânea. Certo. Vou falar aqui uma situação assim bem peculiar. Eu sei que é uma coisa que a gente não usa mais, mas de vez em quando a gente tem visto algumas pessoas talvez menos, vamos dizer assim, esclarecidas. Você falou em parenteral aí, né? E geralmente a parenteral, geralmente não, a gente utiliza, né, glicose hipertônica, e algum cientista aí geralmente coloca tanto bota heparina dentro do frasco, como eventualmente às vezes bota insulina, né, para tentar corrigir uma possível hiperglicemia que esse paciente vai fazer. O que você tem para falar a respeito dessa situação? Totalmente de forma errônea, né? Porque assim, o paciente que, mesmo que esteja em nutrição parenteral, ele precisa ter a glicemia vigiada aí de 6 em 6 horas, que é um intervalo menor do que um paciente que não esteja, né? Que esteja com ingesta oral, mas desde que não esteja com bomba, mas ele precisa sim realmente ter correções, mas respeitando o tempo de ação da insulina. A gente não sabe quanto é que aquele paciente vai precisar, como é que a gente vai fazer uma dose assim aleatória, se a gente nem sabe. E outra coisa, a gente tem que pensar em fator de sensibilidade. Quanto é que uma unidade de insulina ia quebrar quantos de carboidrato naquele paciente? A gente não sabe. Então não dá pra gente fazer uma coisa assim tão aleatória. Realmente é esperar e começar a avaliar o paciente a partir das glicemias dele. Perfeito. Muito bem. Controlada essa glicemia, como é que eu faço a introdução da liberação lenta, da NPH no caso? Pronto, a gente começou aí, o paciente fez a uso de bomba, controlou a glicemia durante 3 horas. A gente vai realmente fazer a introdução da NPH, se for o que tem no hospital, ou uma glargina, que é uma análoga. A gente pega pelo menos aí, calcula as 3 últimas 6 horas de infusão da insulina. Então, digamos que seja 7, 5, 4, enfim, soma essas últimas 6 horas e vai fazer aí pelo menos de 20 a 30% se o paciente não é diabético prévio. Se o paciente foi diabético prévio, a gente pode fazer uma dose aí até 50%. 50%. Daquela dose total, Né? da dose total infundida. Que ele utilizou. Sim. Soma lá 7, 6, 6, 6. E aí faz mais ou menos de 20 a 30 se o paciente não for diabético prévio. E se for diabético prévio, a gente faz uma dose maior. Uma dose maior. E me diga uma coisa, Priscila. O início da realização seja da análogo ou da NPH, existe uma hora mais adequada para ser feita essa insulina? Por exemplo, 2 horas antes da refeição, 10 da manhã e meia-noite. Existe algo assim que a gente possa fazer, sabendo que a NPH ou a de ação lenta, ela tem uma ação, vamos dizer assim, uma ação para iniciar um pouco mais lenta, né? Em torno de 1 hora, 2 horas após o uso. Existe assim uma indicação para a gente fazer essa insulina num horário mais adequado? Pronto, existe sim. Na verdade, a gente vai fazer logo no desmame da bomba de insulina, e aí vai pegar aquela dose e dividir. Eu sempre sugiro que se o paciente tiver em nutrição oral, ela pode fazer só uma dose bedtime e a gente ir avaliando o jejum. Porque a gente faz a dose bedtime e vai avaliar o jejum do outro dia. Se o paciente estiver usando corticoide, especialmente prednisona, que tem um tempo de ação mais intermediária, ele precisaria fazer de jejum, porque ele vai precisar cobrir o almoço, porque a prednisona vai aumentar a glicemia ali entre o almoço, mais ou menos. Lembrando que muitas vezes o paciente diabético tipo 2 ou diabético prévio, ele vai precisar de basal bolos, que é o esquema de insulina basal mais os bolos fixos de refeição. E o paciente que é diabético, que não era diabético prévio,
ele vai precisar de dose de basal e pode deixar o slide scale para fazer as refeições, as coberturas das refeições. Mas aí a gente precisa entender que o paciente precisa de dose fixa, muitas vezes, pelo menos no café da manhã, de jejum, e à noite, se for NPH, às 22 horas. Porque a gente tem uma cobertura maior, entendendo aí que ela vai ficar aí cerca de 12 horas no organismo dos pacientes. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, normalmente, o que eu tenho pego nos pacientes da emergência? Geralmente, o pessoal adota um horário, né, que eu, particularmente, eu tenho dificuldade de entender esses horários, mas geralmente eles botam 10 da manhã e 22 horas. Tá certo? É como se fosse de 12 em 12 na cabeça deles, né? Isso. E normalmente, quando a gente, pelo menos é o que a gente tem observado, normalmente esses pacientes eles têm, parece que uma dificuldade maior de fazer o controle dessa glicemia, né? E muitas vezes eu comento com os estudantes que o adequado, até porque a gente pega muito paciente idoso, paciente que normalmente tem um quadro infeccioso associado, como pneumonia, né, que virou meio que uma febre, né, uma constante uso de corticoide, né, para diminuir o status inflamatório desse paciente. E eu sempre tenho dito a eles que o ideal é que se use a NPH antes do café da manhã, né, aproximadamente entre 1h30 e 2 horas antes do café da manhã, para ele fazer o efeito, quando começar a fazer o efeito depois que ele se alimentar. E aí, outra orientação, isso aí eu tenho dado, né, não é nada protocolar, é que esse outro NPH fizesse também antes do café da noite. Por exemplo, eles jantam geralmente 18 horas. Para 18 horas. Isso, 17, 18 horas. Então, fizesse por volta de 17, 17h30, para poder ter uma melhor cobertura durante o período da madrugada. Mas aí, o problema é que ele pode fazer hipoglicemia da madrugada. Porque ela tem uma média de 6 a 8 horas de ação. Então, lá para meia-noite ela vai ter começado o efeito dela, o paciente lancha, mas 3 para 4 da manhã ele pode fazer hipoglicemia. Porque ele só teve uma ceia, né, na verdade. Eu entendi. Então, o adequado, de repente, seria fazer antes do jejum, realmente, e um pouco mais após. Isso, lá, por exemplo, 22 horas. 22 horas perto da ceia. Perfeito. Isso. É mais seguro para o paciente. Ótimo. É bom a gente tirar essas dúvidas, porque isso aí, embora, assim, como a gente sabe, né, existem inúmeras situações de protocolos, né? Cada protocolo... E tem muito esse negócio de vozes da minha cabeça, né? Que cada um faz o que acha. Além disso, né? Aí você pega... Assim, na própria literatura, né? Tem umas coisas assim meio loucas, né? Cada um faz algumas coisas assim meio aleatórias. Mas aí é interessante ter essa ideia, né? Vinda justamente de uma pessoa que trabalha com isso, que é você, que é endocrinologista, trabalha com essa parte de diabetes, e que é extremamente importante essa visão. Muito bem. Só a gente falando assim rapidamente, para a gente não se prolongar muito em relação a isso, dá para dar uma ventilada para a gente quais são os tipos de insulina que a gente utiliza? Pronto. A gente pode utilizar? A gente tem vários tipos de insulina, que são as insulinas. A gente tem algumas divisões, como as insulinas lentas e ultralentas, intermediárias, rápidas e ultra rápidas, né? A gente tem esses vários tipos. O que é que a gente tem e a intermediária, que é a NPH, a regular, que ela é rápida. Aí depois disso a gente tem a ultra rápida, que tem 2 horas de ação, fixa mesmo, ela não faz esse somatório de doses que a regular faz. E a ultra rápida, que ela começa a agir com 2 minutos e ela age aí mais ou menos por 15 minutos. Então a gente tem um efeito dela muito preciso naquela refeição. E aí ela faz aqueles 15 minutos e vai mantendo aí a glicemia durante a refeição. Outra forma da gente ver a classificação das insulinas, né, são entre análogas, que são as insulinas novas, e aí as insulinas não análogas, que são a NPH e a regular. Mas o mais importante é a gente entender o meia-vida, porque o nome de insulina a gente não precisa decorar, a gente precisa entender a meia-vida. E aí o que ela faz? Quando a insulina ultra longa, tem insulinas que chegam a durar, que a gente utiliza para basal, cerca de 48 horas. Então são pacientes que vão precisar de ajustes após 48 horas, que é o que eu sugiro para a maioria dos pacientes com DM. Para a gente entender que aquele ajuste de 24 horas, muitas vezes nem caiu a prescrição toda. A gente fez um ajuste de prescrição, quando vai ver, a paciente tomou metade daquela prescrição, metade foi a prescrição antiga, e se a gente ficar hipercorrigindo, o paciente vai fazer hipoglicemia. Então, sempre esperar aí as 48 horas.
Mas as insulinas ultralongas e longas, elas servem para fazer uma dose única de basal ao dia. As intermediárias, que é NPH e Detemir, elas podem fazer 2 aplicações. Glargina, por vezes, a gente pode precisar fazer, mas não é o comum. E aí as outras insulinas a gente vai fazer de acordo aí com as refeições. Se for de 8 em 8 horas, se for, por exemplo, dieta interal ou parenteral, ou então se for pré-refeição, sempre antes do café da manhã e antes das refeições e às 22 horas. Eu acho que é importante também a gente entender quando é que a gente vai solicitar glicemias, né, do paciente. Se o paciente for diabético ou tiver com hiperglicemia por estresse, ele precisa de 4 medições. Antes das refeições e 22 horas, para a gente entender aquele perfil, pelo menos. Antes das refeições E às às 22 horas, 22 horas. para não É deixar o mínimo. descoberto aí o período da madrugada. Isso. Certo. E aí a gente entendendo que o paciente está amanhecendo com um jejum bom, a basal tá boa, e as refeições é que vai guiar para a gente nos bolos. Entendi. Então, me dá uma ventilada aqui no seguinte pensamento. Eu fiz a correção, o paciente, vamos dizer, equilibrou do ponto de vista glicêmico, né? Uhum. E aí, o que acontece? Eventualmente, a glicemia dele está controlada e após as refeições ele está fazendo picos de hiperglicemia, mesmo usando NPH, né? Eu poderia, nesse caso, então, fazer a regular para fazer a correção pós-prandial? A correção seria pré-prandial, para quando ela chegasse no pós, ela corrigisse o pós. Ele tomaria aquela regular antes da refeição mesmo, meia hora antes, para poder corrigir o pós-refeição. Mesmo fazendo uso da NPH? Mesmo fazendo uso do NPH, que é o basal bolus. É o esquema basal bolus. Tá, então ele faria a correção pré e pós. É isso? Não, sempre pré. Sempre só pré. Ele Pós, tomaria então... insulina pré-refeição. A gente poderia aferir a glicemia 2 horas após a refeição só para verificar se aquela quantidade foi adequada. Então, se eu faço lá 4 unidades, o paciente chegou na refeição com ela aí 140, 150 e saiu da refeição com 250, ele precisa de regular, né? Sim. E aí, quando eu fizer a regular dele, eu vou lá começar 4 unidades, por exemplo, que é o mínimo que a gente começa, 4 unidades. Aí, se ele chegou lá com 140 e saiu lá com 180, eu sei que aquelas 4 unidades cobriu. Entendi. Se não, eu vou ter que aumentar. Mas, perfeito, entendi. A gente faz pré-refeição e vê se aquela correção, se a cobertura foi adequada. Sim. Mas se depois das 2 horas ela ainda mantiver níveis glicêmicos elevados, eu posso fazer a correção de novo ou não? Ou eu espero, não precisaria. Ou eu espero... Eu aumentaria minha dose do dia seguinte para a gente não acumular dose. Porque senão ele vai ter essas insulinas que ele tomou, essas 4 unidades. Você vai fazer, digamos lá, mais 2. Ele vai se somar. Quando for 17 horas, ele vai fazer hipoglicemia. Tá. Ela vai continuar fazendo o efeito de... Isso, o efeito dela mais longo, né? Porque ela tem um pico de ação com 2 horas, mas ela dura 6. A regular. Ok. Tá. Porque, assim, a gente tem visto algumas situações, justamente isso, né? Da correção da NPH, mas deixando, por exemplo, a correção no pós. Quer dizer, que o ideal seja a correção no pré. Isso, no É isso? Pré. Pré-prandial, ok. Mais uma duvidazinha aqui. Em relação ao paciente, isso ventilando, né? Porque eu acho que já comentou isso, mas só para a gente dar uma reforçada nisso. Pacientes que já fazem uso de substâncias hipoglicemiantes, né? Já são diabéticos, obviamente. Nesse momento que ele faz hiperglicemia, a gente não deve retirar essas drogas, é isso? A gente mantém ela nas prescrições? Na verdade, a única droga que a gente tem segurança para manter durante a internação é inibidor do DPP-4. Inclusive, metformina ela é muito questionada. Nos Estados Unidos, as pessoas mantêm metformina, sulfonilureias, mas aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira ela sugere que a gente tire e só mantenha DPP-4. Por quê? Porque, primeiro, que a gente precisa entender que metformina dá risco de acidose lática. Sim. Então, aquele plantonista ou aquele médico prescritor precisava ter atenção à creatinina, que a gente sabe que nem sempre a gente tem pessoas que, né, que olham a creatinina. Análogo do GLP-1 pode atrapalhar uma necessidade de jejum, porque diminui o tempo de esvaziamento gástrico. Então, o paciente pode ter realmente broncoaspiração, especialmente paciente entubado, né? Pode broncoaspirar por retardamento mesmo.
Inibidor de SLT2, que são as glifosinas, eles podem reduzir volume circulante, porque fazem uma diurese osmótica. E aí, para aquele paciente que for crítico, ele pode precisar daquele volume que a gente está perdendo. Então, a gente vai dar um diurético para ele perder volume, perder glicose, mas ele está precisando daquele volume. Então, paciente crítico, a gente não deve utilizar. E aí, o que que fica para a gente manter? Paciente com internação breve, sei lá, vai tratar 3 dias uma infecção do trato urinário, vai iniciar o tratamento de uma pneumonia para ver se vai dar alta, vai fazer uma cirurgia dermatológica, algo muito simples. Ou então pacientes que têm perspectiva de entrar e sair muito rápido do hospital, que já vai lá programado. Mas pacientes que não têm, ou então está internando para investigar, ou está internando crítico, só dá para manter DPI 4. A realidade é essa. Que são Então, aquelas linagliptina, que é o Traienta, essas medicações sim, assim. sim. Fora isso, então, a orientação é retirar e aí só... E retirar, mas botar a insulina, Não, tá? sim. Nem que seja uma insulina Retirar, dosezinha coloca a baixa. insulina e E aí vai só fazendo. reintroduz depois que tiver controlado, é isso? E com Perfeito. perspectiva de alta. 3 dias antes da alta, a gente pode reintroduzir. Tá. Deixa eu ver Lembrando aqui. que se o paciente tiver uma glicada de 8,5, ele já precisava de controle glicêmico ajustado. Certo. Perfeito. Eu vou aqui... Acho que as perguntas da gente, que a gente tinha mais ou menos adotado aí, Né? programados, já foram, mas tem algumas perguntas aqui dos estudantes. Eu vou colocar para você. Porventura, sim, eu acho que algumas você já chegou a responder, mas aí se puder dar uma ventilada, porque é bom sempre dar uma reforçada, né? Então, a Larine, ela perguntou o seguinte: no basal, né, no bolus basal, a gente faz normalmente 50% da insulina total. A gente vai pegar a dose que a gente calculou de insulina, se o paciente já for diabético, e vai fazer 50% de basal, 50% de bolos. Divide mesmo. Então, digamos lá que a gente contou as doses, deu 20 unidades, aí a gente vai dividir basal bolos. Ok. A mesma, vamos dizer assim, a mesma vertente, a mesma aluna, né? Perguntou o seguinte: como é que a gente deve calcular a dose inicial basal dos pacientes que são diabéticos? Inicia esquema, ela bota aqui, iniciar um esquema móvel para ver a quantidade inicial, ou tem uma forma de Esse fazer esquema móvel que ela chama é o slide scale, tá? Então, por exemplo, se o paciente ele é diabético prévio, vai internar e não é crítico, a gente vai fazer aí 20%, 0,2 unidades por quilo de peso, e vai começar ele com basal, e pode deixar 24 horas slide scale se ele não usava insulina previamente. Se ele já usava insulina previamente, a gente vai manter a dose de insulina, ficar atento para correções. Então, se eu tenho lá um paciente que usava 3 ou 4 antidiabéticos orais, aí ele vai internar, eu tiro tudo, só deixo o DPP-4 e faço 0,2 unidades por quilo de peso. Certo. Certo? Tá. Então, eu vou pegar essa insulina, vou fazer 50% em bolos, e os outros 50% eu vou fazer aquela divisão, por exemplo... 2 terços, 1 terço. Como é? Desculpa. 2 terços, 1 terço. 2 terços de jejum e 1 terço às 22. 2 terços em jejum, 1 terço às 22. Beleza. Sim. Ok. E no caso do paciente crítico, que está fazendo essa hiperglicemia, ou qualquer paciente, eu acredito, a hipoglicemia, ela é considerada a partir de que valores? Pronto. O paciente crítico, ele tem uma tolerância de glicemia aí até 100, menor que 100 a gente já vê que não é adequado. Agora, lembrando que pacientes de cirurgia cardíaca e pós-operatórios que vão precisar aí de uma cicatrização melhor, a meta glicêmica deles é entre 110 e 140, certo? Mas paciente crítico que não seja dessas duas condições, a gente quer que a glicemia, no máximo, caia até 100. Menor que isso, não é seguro. E assim, a gente já poderia, na verdade, considerar que a gente precisa ajustar para menos aquela glicose, aquela insulina, quando o paciente atingisse níveis menores de 140. A gente tem que manter entre 140 e 180. Mas hipoglicemia realmente considerada, né, é quando ele vai cair de 100, que pode ter efeitos mais deletérios. Mas o ideal é que ele não passasse disso. A gente tem visto, e eu, inclusive, adoto esse protocolo, não vou dizer que é um protocolo, porque, na verdade, todo o tempo que eu trabalho, eu tenho visto isso. E, literalmente,
é o famoso copiar-colar, né? Geralmente existe o pessoal bota o seguinte: fazer glicose hipertônica, seja 25% ou a 50%, né? Entre 4 a 8 ampolas, a depender do percentual de glicose, se glicemia menor do que 70. Então, talvez esse valor menor que 70 para esse paciente crítico já seja algo não adequado, é isso? Não, não é adequado. Esses valores assim, a gente pode considerar para paciente de enfermaria. Aí, de enfermaria Entendi. poderia ser. Mas o Tá. paciente crítico, ele não pode deixar a glicemia dele cair menos de 100, não. Menos do que 100. Perfeito. Isso aí eu estou bem tranquilo para dizer que isso aí eu não sabia. Tá? Porque a gente geralmente trabalha com. Níveis É literalmente isso que eu estou dizendo a menores. você. A gente fica utilizando justamente os níveis glicêmicos de hipoglicemia. Né? Não Então, pode. Porque o paciente perfeito. crítico, ele tem uma necessidade maior, né? Tá. Tem uma pergunta aqui também sobre relações do alvo de glicemia para pacientes, para repetir. Seria cirurgia cardíaca e pós-operatório. São dois casos que a gente precisa manter o paciente com a glicemia entre 110 e 140. Porque eles Isso para precisam ter uma meta mais baixa, mais restrita para melhorar a cicatrização. a questão da retroalimentação aí, no caso da neoglicogênese, glicogenólise, etc. É isso? Isso, para associar também a uma melhora de cicatrização. Se o paciente estiver infartado e estiver muito consumido na hora do infarto, a gente pode até tolerar um pouquinho mais. Mas eu falo assim, paciente já operado, né? Entendi. Esses valores aí de 100, como hipoglicemia, mesmo para pacientes com diabetes, Sim, críticos, sim. Pacientes críticos, sim. críticos, eu falo. Independe que seja diabético ou não. Independente se seja diabético ou não. Perfeito. E assim, se o paciente tem hiperglicemia por estresse, está na enfermaria, e se saiu da UTI, mas se manteve o uso da insulina, e ele vai começar a cair a glicose, aí sim a gente vai cair as metas dele, vai cair 70, a gente começa a corrigir e tal. Mas lembrando que pacientes com hipoglicemia não diabéticos que não estejam usando insulina, a meta de hipoglicemia para a gente considerar é 60, tá? Paciente não diabético que não usa insulina. Aí a gente considera Ok. 60. 60. Perfeito. É bom porque a gente faz, ao mesmo tempo que a gente fica conhecendo, a gente refaz os conceitos, né, que são bem anteriores. Né? Eu Perfeito. entendo que é muito difícil mesmo o controle glicêmico no ambiente hospitalar, porque tem muita coisa que é específica daquele paciente diabético, não diabético. Mas é muito importante essa live para a gente distribuir, porque a gente não vai ter E, hospital com endócrino em todo lugar. E a não, gente precisa, perfeito. né? E assim, claro que, obviamente, que a necessidade, né, dessa intervenção, dessa interconsulta com o especialista, ela é extremamente eficiente e necessária, mas como você falou, nem sempre a gente tem condições de ter, né, esse profissional à beira do leito ou ao alcance, né? Muitas vezes Isso. não tem nenhum alcance, até pela dificuldade de conseguir mesmo o colega para fazer este A processo. interconsulta, né? Exato. Só uma última dúvida para a gente finalizar o processo. Eu tenho visto algumas situações, inclusive eu sou bem tranquilo aqui junto aos alunos para dizer, eu sou um cara bem transparente, viu, Priscila? Eu não sou muito de fazer firula, não. E eu utilizo com muita frequência, quando eu tenho pacientes, por exemplo, que ultrapassa a quantidade de insulina, NPH, deve ter um limite máximo que a gente deve usar por paciente, não tem? Baseado em peso ou não? Então, se o paciente está usando aí mais de 1 unidade por quilo de peso de dose total diária de insulina, a gente tem que ver algumas coisas. Uso de corticoide, o paciente é muito obeso, o paciente está gestante, porque a gestante ela tem uma resistência insulínica maior, o paciente tem síndrome metabólica, SOP, algumas coisas que podem trazer para a gente a reflexão sobre aquilo está tendo uma resistência insulínica. Certo. Então, a gente tem, em tese, sim, a gente teria limites para a dose de insulina. Certo. Perfeito. Aí, tendo essa parametrização, vamos dizer que ele está usando mais de uma unidade por quilo de peso, que é uma coisa até, né, a gente pega pacientes aí com 70 quilos usando, por exemplo, 80, 90 unidades por dia, né? E que A a gente vê que redução... essas doses, não é nem que esteja errada, que ela certamente ela está mal distribuída. Sim. Porque ela usa uma unidade, tipo, uma vez ao dia, 80 unidades. Está mal Então, distribuída. aí, o que a gente tem observado a nível de serviço de terapia intensiva, que é o que eu tenho uma vivência maior e porta de emergência. Alguns colegas têm feito essa divisão da NPH, por exemplo, em vez de fazer 2, fazer em 3 tomadas. Isso é palatável, isso é errado, isso não é muito adequado.
A gente tem algumas situações que realmente são necessárias. O paciente DM1, ele precisa dividir a dose em 3 porque ele é insulinopênico total, então realmente ele vai precisar. E pacientes, às vezes, que estão em uso de enteral ou parenteral de 8 em 8 horas. A gente pode fazer por conta do intervalo da ação da insulina. Como ele está em dieta contínua, o tempo todo se alimentando, 8 em 8 horas faria sentido também. Porque a dieta não tem pausa. Perfeito. Bom, eu espero aí que essa live aí nós temos agora 50 minutos de live, né? Eu acho que deu para a gente tirar algumas dúvidas, pelo menos as principais, né? A intenção, obviamente, não é esgotar o assunto, é mais para a gente dar uma introdução ao processo, né? Até para o pessoal, os alunos entenderem que algumas coisas são feitas, como a gente já comentou aqui, né? É do meu pensamento, né? Então, eu faço do jeito que eu acho que deva fazer, mesmo sabendo que a gente sabe que não existe um protocolo muito adequado para isso. Mas, enfim. E deixar aqui primeiro agradecer a Priscila pela disponibilidade, né, de estar discutindo com a gente aqui. Essa live, inclusive, foi previamente acordado com a coordenação do curso, né, da Unima, que está servindo como uma reposição de aula, que seria do controle hiperglicêmico no paciente crítico, né? Então, agradecer a sua disponibilidade por estar participando disso aí. Eu sei que você, como, né, todo profissional da área, como todo profissional da área médica e da área de ensino, a gente tem um horário muito, muito restrito, muito fechado, né? Mas, primeiro, agradecer e dizer à turma aí que participou, que ficou na live, que nós estamos disponíveis para esclarecer as possíveis dúvidas, né? Podem mandar as perguntas diretas para mim ou até para a doutora Priscila, né? E aí a gente, na medida do possível, vai respondendo ao pessoal em tempo necessário. Priscila, obrigado mais uma vez. Queria agradecer também pelo convite, especialmente, assim, por você ser uma pessoa que fala realmente muito de paciente crítico e ter confiado a mim aí essa possibilidade de falar sobre a visão do endocrinologista no paciente crítico, né? Muito importante. Queria agradecer também as meninas que entraram em contato comigo para a gente poder viabilizar essa live, porque realmente não é fácil os nossos horários. E é isso, eu fico disponível aí para quem quiser fazer perguntas. É só mandar no direct, ou então, de repente, se a live ficar salva, a gente vê aqui as perguntas. Perfeito. Só lembrando, né, como você falou aí, a questão da importância dessa intervenção do especialista, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila para dizer que existem dois tipos de profissionais na terapia intensiva, e eu digo isso muito tranquilamente. É o intensivista de formação e é o tocador de plantão, né? Existem esses dois perfis. E a gente que faz terapia intensiva, que teve a formação de terapia intensiva, a gente não sabe de tudo, né? E essas condutas em parceria com as especialidades são extremamente importantes e necessárias, né? Para que a gente possa tentar alinhar e fazer o melhor para o paciente. Eu fui paciente, né, há 2 anos atrás, estou aqui para contar a história e, graças a Deus, eu tive a participação de vários especialistas que estiveram me acompanhando, né, da infecto, da cardio, da radiologia, de todo mundo que foi necessário estar do meu lado, do nefrologista, todo mundo precisou. Eu, graças a Deus, eu não fiz nenhum momento hiperglicemia nem hipo, né? Mas eu fiz o resto dos compêndios todos de terapia intensiva. Mas, novamente, muito obrigado pela disponibilidade. E é importante você falar isso, porque às vezes a gente está lá para discutir um caso, e aí o médico que está lá não tem interesse em discutir o caso, enfim. A gente acaba deixando a conduta, mas eu acho que o momento que a gente tem para discutir o caso, eu passo visita em algumas UTIs, é o momento que a gente tem para discutir e aflorar, de repente, despertar aquela necessidade de estudar do colega, né? Porque nem todo mundo vai saber de tudo, naturalmente. Claro. Perfeito. Priscila, a gente vai por finalizar, vou pedir para você só um momentinho para a gente fazer um print dessa nossa tela, para eu poder colocar depois na capa da live para a gente divulgar. Certinho. De cima. Beleza. Obrigado pela participação. E quem tiver dúvida, manda para a gente e a gente vai responder dentro do tempo esperado. Obrigadão, Priscila. Tchau, boa noite. Até logo.